Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor pelo Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Começou aí ontem e pelo futebol do Rio de Janeiro, o Fluminense conseguiu uma vitória importante, né, diante do Palmeiras pelo placar de 2-1 no Maracanã. Meus amigos, o Fluminense venceu no Maracanã de um jogo truncado, de um jogo brigado, né? De várias disputas físicas e acabou vencendo pelo placar de 2-1 com os gols do John Arias e John Kennedy e o Gustavo Gomes fez o gol para a equipe do time do Palmeiras e chegando aí a 20 jogos de vencibilidade como mandante no Maracanã, né? E, inclusive, chegando aí a 20 jogos de invencibilidade. Mas vamos falar tudo isso e lances que nós vamos repercutir com vocês. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e também deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, ativando o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos. E ainda também você pode nos acompanhar seguindo o Conversa de Torcedor pelas outras redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, acompanhando o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, no YouTube, tá bom? Terças e quintas, 18 horas, Conversa de Torcedor Notícias. E ainda acompanhando todo sábado, a partir das 11 da manhã, ao vivo, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, o Conversa de Torcedor, pelas ondas da Rádio NSC, repito, 98.7 FM, também pelo site radionsc.com e também para Rádiosnet, tá bom? E falando sobre isso, falando sobre o jogo que aconteceu ontem à noite no estádio no Maracanã, vitória do Fluminense, né, venceu contra o Palmeiras 2-1 e voltando ao G4 do Campeonato Brasileiro, entrando no G4, melhor dizendo, aí no Campeonato Nacional, né? De um jogo truncado no Maracanã, e o Tricolor conseguiu a vitória de 2-1 com os gols do John Kennedy e também do John Arias, né? E garantindo assim a terceira colocação no Campeonato Brasileiro com 31 pontos ganhos, jogando o Palmeiras para quarto com a mesma pontuação, só com o número de vitórias que é superado pela equipe das Laranjeiras. Então a equipe do time do Fluminense chegando aí a 20 jogos de invencibilidade, inclusive. E falando sobre isso, antes de falar dos dois tempos da partida, também dos lances que aconteceram, e destacando nessa partida, um destaque nessa partida foi com o Fábio, goleiro do Fluminense, primeiramente o Fábio, né? O Fábio foi um dos protagonistas desse jogo, porque quando estava o Fluminense vencendo pelo placar de 2-0, o Palmeiras foi para cima da equipe do time do Fluminense, o Palmeiras foi para cima da equipe tricolor, passou a cruzar bolas, né, em atacado dentro da área do time do Fluminense e parou na defesa do goleiro Fábio por duas vezes, pelo menos duas vezes. Teve ótimas defesas, duas defesas difíceis, pelo menos, para segurar o resultado. Então, falando aqui sobre isso, no primeiro tempo, foram marcados de um jogo amarrado, disputas físicas, né? Disputas que temos aí nessa situação, porque principalmente que a gente vê, por exemplo, aquele jogo muito amarrado, inclusive que aconteceu no lance do John Kennedy em cima do Gomes a menos de um minuto de partida, que também teve aí numa disputa de bola com o John Kennedy, né? O Gomes cortou o rosto, né? Inclusive, que teve dos lances, por exemplo. Outro lance também, em que também teve também de sentindo dores, também o Everton, né? No início da partida, né? O time do Palmeiras teve essa situação de jogo muito amarrado, inclusive. Também teve aí o lance do David Braz aos 6, que sentiu mal, que cortou a boca e caiu de mau jeito na disputa pelo alto com o Luiz Guilherme. Voltou para a partida, lógico, né? Foi atendido. E aí temos aí dos lances, né? O Fluminense teve, o time do Palmeiras teve algumas bolas perigosas, né? Por exemplo, o Luiz Guilherme, por exemplo, aos 7, que o Breno Lopes roubou a bola no meio de campo, avançou de uma arrancada na intermediária de ataque, encontrando o Luiz Henrique,
né, dentro da área, e o camisa 31 chutou por cima do gol do goleiro Fábio. E aí, temos aí dos lances, inclusive, dos lances de ótimas oportunidades para o Fluminense, inclusive, e aos 12, o pênalti para a equipe do Fluminense, né, em cima do John Kennedy, né, o Arias achou o camisa 9 dentro da área, girou para cima do Luan, que foi derrubado que derruba o atacante do Fluminense e marcou pênalti juiz. O juiz marcou pênalti. E aí, né, a discussão toda e tal, e aí o John Arias foi para a bola, né? O John Arias foi para a bola e colocou aí o Fluminense na frente, deslocando o goleiro Everton para o canto e colocando para o fundo da rede o time do Fluminense, chegando com o gol do Arias, né? Isso foi o 4º pênalti, né, cometido pelo Palmeiras no ano, inclusive. Somente isso, 4 pênaltis cometidos no ano, inclusive, fazendo gol a equipe do time do Fluminense. O John Arias, o 22º gol dele pelo Fluminense, 3º de pênalti, certo? Então, a equipe do Fluminense abrindo a contagem, né? E aí, principalmente aí o time do Fluminense focando aí de muitas energias para sair na pressão, em sair da pressão do time do time do Palmeiras com toques curtos, né? E quase sempre neutralizado pelo Palmeiras, né? Tentando fazer dentro de uma situação, por exemplo, né? Principalmente, por exemplo, aqui ao 17, de um lançamento do Marcelo em direção à área do Palmeiras, foi afastado pelo Luan, que está muito mais presente no ataque, mas também nos toques curtos, inclusive, até também com a equipe do Fluminense errando passes. Por exemplo, o Marlon, inclusive, aos 23, que errou passe no campo de defesa, o Breno Lopes roubou a bola e é parado com falta, e na cobrança o John cobrou e o Luan desviou de cabeça e a bola passou muito perto do gol, isso foi aos 24. Certo? Né, de outro lance também, né, e principalmente aí o time do Palmeiras falando sobre isso, sair da pressão da equipe do time do Palmeiras, do time do Fluminense, pelo meio de toques curtos, né? Sempre neutralizados aí, quase sempre neutralizados pela equipe do Palestra, que melhorou muito mais no final da partida do primeiro tempo, até também depois dos 30 minutos, o time do Palmeiras melhorou, né? Mas sem criar nenhuma chance real de gol. Por exemplo, isso aqui, em que temos aí o Breno Lopes arrancou pela esquerda, cortou, finalizou, fez grande defesa o goleiro do Fábio aos 30. Outro lance aos 33 com o Luiz Guilherme, que recebeu com liberdade na área, mas não consegue finalizar. Pela boa cobertura do Marcelo, na sobra o Richard Rios fez falta em cima do cano, né? E aí, a equipe do time do Palmeiras seguiu atacando, que a gente está falando sobre isso, que o Palmeiras tem nos contra-ataques, né? Lógico, né? Inclusive. E aí, teve uma expulsão aí antes do lance aí depois do lance do Endrick, né? Que o John cobrou o escanteio com o Veneno e o Endrick cabeceou no meio da área e o lance para por causa de uma falta em áreas. E aí teve a reclamação do João Martins, cartão vermelho para o auxiliar técnico, levou os 2 amarelos e na sequência teve a expulsão, a reclamação por conta disso. E aí, por causa de faltas e tal, e antes disso, antes do lance do Endrick, lance do Endrick aos 40, aos 37, teve aí uma tabela, que teve uma jogada ensaiada entre o John e do Luiz Guilherme, e o Endrick desviou na primeira trave, e a bola passa perto e na sobra o Marcelo e o Breno Lopes. Tem uma disputa de bola e o jogador do Palmeiras cai na área e o árbitro mandou seguir, que estavam pedindo pênalti. Certo? Que estavam pedindo pênalti nesse lance, que todos acharam que foi pênalti para o Palmeiras, né? Que tem as situações, mas o lance polêmico, diga-se de passagem aí, que o Palmeiras estava reclamando, né? E até com essa expulsão do João Martins aí fez sentido nisso aí. Mas tivemos aí na situação, teve melhorias no jogo também. No final do primeiro tempo, inclusive no último lance do primeiro tempo, aos 47, que o Breno Lopes lança para o Marcos Rocha, que cruzou e a defesa
do Fluminense se afastou e na sobra o Vanderlan chuta e a bola em cima do Martinelli, no rebote cai nos pés de Breno Lopes, que chuta, a bola volta a bater em Martinelli, né, para terminar o primeiro tempo com placar de 1-0 para a equipe do time do Fluminense. Então, a equipe do time do Fluminense fez o gol, mas a equipe do time do Palmeiras melhorou, né, melhorou no final da primeira etapa sem criar uma grande chance de gol. Então, já no segundo tempo, já na segunda etapa, a equipe do Fluminense teve a substituição, né, que entrou o Lima, saiu o jogador, o Léo Fernandes, né, que teve o Léo Fernandes, né, saiu o Léo Fernandes e entrou o Lima. Mas, no segundo tempo, o jogo melhorou o segundo tempo, e na partida, com as entradas dos titulares, né, dos dois lados, né, inclusive que a gente falou aqui, o Lima entrou no lugar do jogador Léo Fernandes, no decorrer da partida, por exemplo. E aí, meus amigos, o time do Fluminense, que tanto tentou criar jogadas de toques curtos e tendo aumentando uma vantagem, e que a gente tendo aí os lances, inclusive, que tendo toques curtos, inclusive, entre eles, nessa situação com o Cano, que recebeu uma boa bola de John Kennedy, livre na entrada da área, e ele finaliza colocado, mas o Everton defendeu com segurança, e foi isso aos 9 na segunda etapa. E aí, aos 13, melhor dizendo aí, aos 13, de tanto criar as chances da equipe do time do Fluminense, de tanto criar, o John Arias rouba a bola de Jailson no meio de campo, arrancando na área, e aí toca para o Cano, que dá para o John Kennedy, que devolve para o Arias, e o chute do colombiano é defendido pelo Everton, mas na sobra o John Kennedy apenas empurra para o fundo da rede, fazendo o segundo gol na equipe do time do Tricolor. Então, só para a gente falar aqui do John Kennedy, que esse foi o 10º gol dele pelo Fluminense, o 4º nesse ano, né, inclusive, mais um dele para a conta, né, fazendo gol pelo placar de 2-0. Então, aumentando a vantagem no lance de transição rápida depois de um vacilo do jogador palmeirense, né? Então, aí a equipe do time do Fluminense teve a chance de gol. E também, meus amigos, por pouco quase não fez o terceiro. Por pouco não faz o terceiro o John Kennedy, né? Porque o Marcelo deu um grande lançamento para o John Kennedy e ele, o camisa 9, se estica e a finalização passa perto. E aí teve a substituição do Palmeiras no segundo tempo. E aí teve a substituição. O Rony e o Gabriel Menino entraram, saíram o Hendrick e o Jailson, né? E além também do Arthur, entrou na vaga do Luiz Guilherme. E aí teve aí o time do Palmeiras aumentou a produção ofensiva nesse momento, aumentando a produção ofensiva, e surgiu o protagonista, que é o Fábio, né? Para a gente falar sobre isso. O Fábio teve a chance aí, por exemplo, teve aí aos 21 minutos do andamento da partida, que o Arthur finalizou de fora da área, e a bola passa pelo lado do gol do Fábio. Aí teve a substituição aí colocando o Ganso, o Fluminense entrou aí o Ganso, e o Danielzinho saiu. O Ganso entrou na vaga do jogador Danielzinho. E aí teve mais uma chance do Palmeiras aos 24 minutos, com o lance do Marcos Rocha, que achou o Arthur sozinho dentro da área, em bom cruzamento, né, mas a cabeçada do jogador do Palmeiras passa por cima do gol, né, inclusive, e aí, tendo aí o detalhe que o time do Fluminense teve chances para tentar conseguir, entre eles aqui no lance aos 27, com o Marcelo retomando a posse de bola, após o domínio ruim do Gustavo Gomes, e que achou um bom passe para o John Kennedy, do John Kennedy, e entre linhas, e o atacante, né, tenta o bom passe, né, tentou dar um passe para o Cano dentro da área, mas o Luan tirou na hora. Então, a equipe do time do Fluminense tentando fazer dos toques curtos para tentar conseguir fazer a jogada. Só que a equipe do Fluminense tentou fazer com os titulares, que a gente está falando aqui, com os titulares, a partida melhorou no segundo tempo, e aí teve aí o Felipe Melo e o Lelê entrando nas vagas
do John Kennedy e do jogador Marlon, né? O jogador Marlon que tendo aí a oportunidade mais uma vez pelo técnico Fernando Diniz. E aí, na primeira oportunidade aí, o Lelê teve essa primeira oportunidade dele na partida, aos 29, com o Marcelo dando o grande cruzamento, melhor dizendo, para o Lelê, que chega com a liberdade na segunda trave, mas a cabeçada foi para cima, né? Mais cabeceia para cima, né? Inclusive. Então, e no lance seguinte, né? O Marcelo deu um bom passo para o Ganso, que limpou a marcação, limpou o marcador na área, mas dá o chute mascado e o Lelê domina no rebote, mas estava em posição ilegal. E aí teve as substituições aí depois dos 30 minutos, né, com o Mike e o Flaco Lopes entrando para as saídas do Marcos Rocha e do Breno Lopes. E aí teve a substituição também do Fluminense, com o Guga saindo, o Guga entrando para a saída do Samuel Xavier, inclusive. Então, aí o time do Fluminense, ou melhor dizendo, a equipe do Palmeiras teve essa pressão. A Mabrix no final da partida. Uma Mabrix no final da partida, inclusive, dos lances aí, inclusive, aos 37 minutos, com o Gustavo Gomes, que cobrou a falta, o Arthur desviou e o Rony dominou com liberdade, né, dentro da área, e o camisa 10 ameaçou, né, um chute, mais cruza, e a bola foi afastada pelo Felipe Melo. E aí, esse foi aos 37, aos 38, de uma cobrança de escanteio pelo Palmeiras, de um escanteio que foi afastado pela defesa do Fluminense. No rebote, o Palmeiras tentou levantar a bola na área novamente, mas o lance é parado pela falta do Gustavo Gomes. E aí entrou em cena o Fábio, né? Entrou em cena o Fábio aos 39 minutos, no lance do cruzamento após um cruzamento aí de um bate-rebate na área, e a bola sobrou para o Vanderlan, né? Que chuta tudo torto, né? E a bola ainda desvia do David Braz, e no meio do caminho a bola vai muito forte, o Fábio, de puro reflexo, fez a defesa, né, aos 39. E aí, tendo aí a situação que o Fábio fez grande defesa. E aí, teve outro lance do Vanderlan aos 42, o Arthur cruza, o Felipe Melo corta mal, e a bola sobra para o Vanderlan na pequena área. O lateral domina, já em cima do goleiro Fábio, e chuta em cima do goleiro, inclusive, né? E chuta em cima do goleiro. E o Palmeiras na pressão. E aí teve a expulsão do Lelê por conta de uma situação também que, por uma questão de ter chutado a bola já com o lance parado, né? O segundo amarelo, e o atacante está expulso. Aí o Everton também tomou cartão amarelo por conta que ele fez uma cerinha, né? De uma cera que ele fez, cara. Sentindo a mão e tal. Fez uma de pura cena. A gente até parecendo que ele estava sentindo, tal, a mão, tal, que ele meteu pro cobertura em cima do goleiro, o Lelê, aí depois ele sentiu aí a mão, depois ele tinha brigado com o jogador e tal, e aí foi expulso o jogador, o Lelê. E aí teve aí o lance do time do Fluminense, mais um lance, melhor dizendo, para o Palmeiras. Para o Palmeiras, aos 47 minutos, no final do jogo, que o Rony cruzou, o Flaco Lopes cabeceia, e aí o Fábio fez uma grande defesa cinematográfica, né? Defendendo aí no lance do jogador Flaco Lopes. E aí teve mais um lance aí, né? Da equipe do time do Palmeiras. Outro lançamento aí, outro cruzamento na área aos 48. Né? Isso aí foi aos 47 no lance do Flaco Lopes. Que defesa do jogador Fábio, né? E no lance seguinte toma o cruzamento mais uma vez. Aí o Palmeiras continuou jogando a bola para a área e o Fábio continua defendendo os lances. Mas aos 50 minutos não há Fábio que defende, não há Fábio que possa defender o lance do Gustavo Gomes, do cruzamento na medida do Arthur para o Gustavo Gomes, em posicionamento de atacante, desviando de cabeça e diminuindo a vantagem. E esse foi o gol aí, do gol da equipe do time do Palmeiras. Né, terminou a partida, né? É a 15ª vitória do time do Fluminense em casa e 5 empates nesse período. Então, a última derrota no estádio foi pelo Campeonato Estadual, 1-0 do Botafogo contra o Fluminense, com o gol do Vitor Sá, né? E teve o lance de pênalti defendido pelo Lucas Perry, que o Cano perdeu, né? Então, nessa situação. Então, nessa expectativa,
nessa expectativa aqui, a gente tem que ver aqui em que agora o foco maior é na Libertadores. O Palmeiras, o Fluminense, melhor dizendo, joga contra o Argentino Júnior nessa semana, terça-feira, às 7 da noite. Resultado do primeiro jogo 1-1 lá na Argentina. Dependendo do resultado, quem vencer já leva a vaga. O novo empate, decisão de pênalti. E aí, temos aí o jogo entre Palmeiras e Atlético. Nesta quarta-feira, vitória do Palmeiras de 1-0 lá no Mineirão. E resultado de empate favorecendo a equipe do time do Palestra Itália, do time do Palmeiras. Então, temos aí as estatísticas do jogo, né? Posse de bola, Fluminense 56%, Palmeiras 44% em posse de bola. Em faltas, 22-18 para o time do Palmeiras. Em finalizações, 18-10 para a equipe do Palestra. E 5 para o Fluminense e 5 para o Palmeiras em chutes no gol, certo? Então, meus amigos, vitória do Fluminense de um jogo truncado, mas o Fluminense conseguiu a vitória importante, voltando ao G4, 31 pontos ganhos, né? 31 pontos ganhos na terceira colocação, né? Ultrapassando o Palmeiras com a mesma pontuação, mas com um número de vitórias maior do que o adversário. Ok? Gente, muito obrigado a todos vocês pela companhia. Vitória tricolor, festa da torcida do Fluminense. E agora Libertadores da América. O foco total é na Libertadores da América contra o Argentino Júnior no Maracanã. Gente, muito obrigado pela sua companhia em mais um pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E ainda acompanhando pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em terças e quintas-feiras, no Conversa de Torcedor Notícias, a partir das 18 horas. E ainda também, ao vivo, Conversa de Torcedor, ao vivo, 11 da manhã, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, nas ondas do rádio, né, 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com e também pela Rádiosnet. Combinado? Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor para vocês. E não esquecendo aí, temos aí os jogos aí nesse domingo, Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Botafogo e também Cuiabá e Flamengo. E nós vamos estar aqui falando para vocês nos jogos que estão acontecendo, que vão acontecer aí nesse domingo, com certeza, pelo Campeonato Brasileiro na 18ª rodada. Tá bom, pessoal? Valeu, galera, e até o nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!